Amém. Antes de sentar, abra comigo a palavra do Senhor em 1 Pedro. Como disse a pastora no começo do culto, hoje queremos dar graças a Deus, louvar o nome do Senhor, por podermos estar aqui com uma quantidade maior de pessoas, ainda restrito a 30%, porém já mudou bastante em relação da maneira como nós estávamos. Continuaremos a orar, a congregar juntos, porque a palavra de Deus, principalmente quando estiver chegando o dia do Senhor. Amém? 1 Pedro, lá no finalzinho, capítulo 4, penúltimo capítulo da carta de Pedro, capítulo 4, quero pegar com vocês a partir do verso 12. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Acharam aí? Amém? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem entremete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Pode tomar o seu lugar. Essa carta de Pedro, esse finalzinho do capítulo 4 é algo assim, até pesado. Porém, é algo que nós precisamos meditar e vamos meditar nesta noite. Eu quero salientar aqui o versículo 17, a parte A do versículo 17. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Amém, meus irmãos? Nós temos falado muito, temos ministrado já há vários dias, e o Senhor tem nos incomodado a estar ministrando a respeito de arrependimento, a respeito de confissão de pecados. E hoje nós vamos ver mais um ponto aqui que é muito importante para as nossas vidas. Aqui nós vemos que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, pela igreja. É interessante se nós pararmos aqui para analisar. Fala assim, mas pastor, já está tudo acertado, consumado. Nós precisamos constantemente entender que necessitamos da palavra de Deus e pedirmos perdão e misericórdia pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e pelos nossos erros. E isso nós devemos estar atentos e fazer desde agora. Aqui Pedro fala, pois que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Que tempo é esse? É o tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo é o tempo da graça, é esse período que nós estamos vivendo. Esse tempo é o hiato que existe naquelas 70 semanas que o Senhor mostrou a Daniel. Termina a 69ª e tem um hiato, tem aí um período, é a graça de Deus antes da 70ª e última
semana de Daniel. Aquilo que Deus mostrou para Daniel. E nós estamos nesse tempo. É agora, o tempo é agora. Esse é o momento de pedirmos perdão, clamarmos perdão. É o tempo de confessarmos os nossos erros, os nossos pecados. Pastor, mais uma vez vocês estão falando disso? Mais uma vez. Enquanto puder, nós estaremos falando. Pois eu creio firmemente de que é necessário um posicionamento da igreja antes que Jesus volte, antes do arrebatamento. Existem linhas teológicas com relação ao arrebatamento, mas independente da linha teológica, independente se é aqui ou ali, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da 70ª semana de Daniel, antes da tribulação e grande tribulação. Mas independente se você crê isso ou daquilo, dessa maneira ou daquela maneira, o importante é que nós estamos no tempo da graça, e o favor imerecido de Deus ainda permanece sobre as nossas vidas, e é tempo de confessarmos os nossos erros, os nossos pecados. E quando eu falo confessar, é confessar com o Senhor. Tivemos algumas palavras falando a respeito de pecado, a respeito de confissão de pecados. Depois vocês podem olhar, deve estar no site. Porém, eu quero dizer o seguinte, que o Senhor não está pedindo e não está falando para nós cochicharmos no ouvido de algum ser humano. O Senhor está falando de nos posicionarmos com o próprio Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. O véu já rasgou, amém, meus irmãos? A unção do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós temos agora a liberdade de entrar na presença do Senhor e chamá-lo de Abba, Pai, Paizinho. Vai comigo rapidinho, 1 Coríntios. Eu quero pegar algumas passagens aqui. 1 Coríntios. Agora Paulo falando basicamente a mesma coisa. A primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, versículo 31 e 32. Amém? Acharam aí? 1 Coríntios, capítulo 11, versos 31 e 32. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, meus irmãos? Aqui nós vemos Paulo falando a mesma coisa que Pedro falou na sua primeira carta. Nós precisamos entender e colocar a nossa mente, o nosso coração na presença de Deus. Pecado não confessado não é pecado perdoado. E pecado não perdoado é uma arma na mão do inimigo. Não adianta esconder embaixo do tapete. Não adianta você achar que simplesmente ficou quietinho e as coisas estão bem. Pecado é para ser confessado. E eu quero fazer uma observação aqui. Eu creio que é muito melhor nós chegarmos na frente do Senhor, que conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, conhece todo o nosso ser, e não há lugar no mundo, no planeta, que possamos nos esconder do Senhor. Você crê nisso? É muito melhor nós chegarmos agora, nesse período, nesse tempo que estamos vivendo, e abrir e rasgar o coração na presença de Deus, do que os pecados que nós tentamos encobrir agora vai ser usado pelo diabo para nos acusar na presença do Senhor. Eu não sei o que é melhor para você. Eu vejo que é muito melhor nós chegarmos na presença do Senhor, abrir o nosso coração. Não adianta disfarçar. Os erros, as falhas que temos têm que ser confessados. É o que Paulo está falando aqui. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Amém, meus irmãos? Chegar à presença do Senhor é hora de nós entendermos esse princípio. Porque
Porque o pecado que você está escondendo, eu estou escondendo, e a igreja, e hoje estou falando com a igreja, estou falando para aqueles que são cristãos, por aqueles que são do Senhor. Porque o ímpio ainda necessita de algo mais para poder entender. Nós já temos o Espírito Santo, aquele que nos capacita. E ficar empurrando as coisas para baixo do tapete, ou então achar que, fiquei quietinho, Deus deve ter esquecido. Pecado perdoado é pecado confessado. Você crê nisso? Fala assim: pecado perdoado é pecado confessado. E confessar é falar, abrir os nossos lábios. Você não precisa e nem Deus quer expor a nudez de ninguém, como Ele nunca o fez. Mas Ele aguarda e espera. Porque se nós não fizermos isso na presença de Deus, pode ter certeza, nos últimos dias o diabo vai pegar aquilo que nós erramos e vai jogar contra nós. Pecado não confessado é uma arma poderosa na mão do inimigo. E às vezes tem muitos crentes, cristãos, etc., que vivem aí numa angústia, porque tem algo que está lá dentro e precisa ser confessado. Meu irmão, não perca tempo. Abra seu coração ao Senhor. Diga para Deus aquilo que você errou. Agora, para sabermos o que é certo e o que é errado, nós devemos ter a palavra de Deus. Amém? E não adianta você querer remendar. Não adianta você procurar no Google algo que te console no seu erro, no seu pecado. Não adianta você pesquisar e achar, às vezes, estudos e pessoas que vai ter de monte, falando, não, isso não é pecado, não. As coisas mudaram, o mundo mudou, evoluiu. Quero dizer uma coisa para vocês. Nós podemos evoluir em certos pontos, mas caminhamos para a destruição. Essa é a lei, a segunda lei da termodinâmica. Tudo caminha do perfeito para o imperfeito, do estável para o instável. E essa lei nunca será revogada. Então nós precisamos entender isso. Então nós vimos que Pedro falou a respeito disso. Nós vimos que Paulo falou a respeito disso. Amém, meus irmãos? Agora eu quero pegar algo que podemos até marcar na nossa Bíblia, porque é muito importante para nós usufruirmos da bênção de Deus. Fala assim: o meu Deus é misericordioso. Amém, meus irmãos? Pode ficar tranquilo. Se realmente você chegar na presença de Deus, confessar o seu erro, confessar suas falhas, Ele é misericordioso para te perdoar. Mas Ele perdoa as iniquidades que nós confessamos. Não tenha medo, não tenha receio. Vai comigo, um salmo de Davi, rapidinho, Salmo 139. Eu quero que a gente pegue isso para as nossas vidas. Eu tenho marcado na minha Bíblia, se você puder, marca na sua Bíblia aí, 2 versículos. Esse salmo é uma bênção de Deus, né? Um salmo de Davi, que ele fez ao diretor de música, entendendo esse princípio de Deus na vida dele. Os 2 últimos versículos, versículo 23 e 24. Salmo 139, versículos 23 e 24. Acharam aí? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu peço para você que tem uma caneta aí, se você não tiver, depois, na hora que chegar em casa, marca aí, marca, coloca a data de hoje. Porque eu vou dizer uma coisa: se nós usarmos esta palavra que Davi usou, que é pelo Espírito, e nós diariamente falarmos isso e aguardarmos do Senhor, as coisas serão bem diferentes.
Marca aí. Ai, pastor, não pode riscar a Bíblia. Ai, não pode marcar, porque se marcar a Bíblia é que nem a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus para nós. É a mesma coisa que passar batom na boca de Deus. Não, meu filho, marca aí. Faça com que essa palavra venha a ser lembrada. Se possível, escreva, coloque no espelho, no seu banheiro. Porque se nós realmente usufruirmos disso, presta atenção, sonda-me, ó Deus. Fala assim comigo, sonda-me. Não é sondar o vizinho, é pedir para Deus nos sondar. Gente, quando Deus sonda, é diferente do que eu sondar os meus erros. Vamos tirar o eu do centro e vamos deixar Deus agir. Tem gente que ainda insiste nesse primeiro ponto. Seria a mesma coisa que chegar para o Senhor em oração e falar assim: Deus, ó, tudo bem, eu vou pedir perdão, mas fica na sua aí, deixa eu sondar o meu coração. Meus irmãos, se nós formos fazer isso, pode ter certeza, na nossa humanidade, na nossa maneira de ser, somos sempre bons, principalmente depois que convertemos. A síndrome do bonzinho de Deus, a síndrome do eu não tenho mais o que confessar. Nós precisamos entender que quando deixamos Deus sondar o nosso coração, gente, se prepara, porque começa a vir luz sobre trevas, virá algo que está escondido. Ele vai mexer nas coisas, Ele mexe nas estruturas, mas não é para nos derrubar. Ele mexe para que nós venhamos a entender o que está errado e venhamos a confessar diante de Deus. Ele mexe naquele quartinho do fundo. Na sua casa tem um quartinho do fundo? Tem lá também? Gente, o tal do quartinho do fundo é aquele lugar que você tranca quando vai visita. Lá tem coisa que você só fica sabendo que você tinha quando você vai fazer uma mudança, porque daí você tem que desocupar o famoso quartinho do fundo. Aí você vê calota de um carro que você tinha em 72 e que ficou lá escondida. Você vê assim cada coisa que está escondida e que você nem imaginava. E também você vai ver coisas e fala assim: puxa vida, olha só, eu estava procurando isso, não achava, achei que tinha perdido. É a dracma perdida. É aquilo que Deus espera e aguarda de nós. Deixar Deus sondar o nosso coração é deixar a luz do Senhor clarear nos quatro cantos. A parábola da dracma perdida, ela acendeu uma candeia. Luz revela. Amém, meus irmãos? E não precisa ter medo. Eu sofri muito tempo com medo. Eu sofri muitos anos da minha vida com medo de um Deus punidor, com medo de um Deus carrasco, até que eu entendi que o nosso Deus, Ele é bom, rico em misericórdia, e Ele aguarda e espera que nós venhamos abrir os nossos lábios. Continua aqui, olha só: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Primeiro eu quero pegar o prova-me. Deus nos prova através da sua palavra. Essa história de que estou no tempo da graça, não existe mais lei, não existe mais nada, tudo pode, meu filho, não caia nessa. O próprio Senhor Jesus disse, deixou muito bem claro, Ele não veio para anular nem aniquilar a lei, Ele veio para fazê-la cumprir. O que acontece é que Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados do passado, e realmente a punição que seria sobre nós veio sobre Ele. Mas a lei continua, a palavra continua, e Ele nos prova através da sua palavra. Ele fala: ó, isso é errado, isso é certo. E Ele ainda alerta, lá em Deuteronômio: aconselho que você vá pelo caminho certo. Aí Ele fala das bênçãos e fala das maldições. A lei nos prova.
E fazer-se ignorante à lei não te livra do peso da lei. Está dando para entender, gente? Ai, eu não sabia que era proibido andar sem cinto de segurança. O guarda vai te multar. Ah, é? Então agora você já sabe. E você teria que saber. Porque se vocês têm habilitação para dirigir, você deve saber dessa lei. E assim por diante. Então fazer-se ignorante da lei, ou abster-se de ler a lei. Não vou nem ler, porque se eu vou ter que pedir perdão. Eu vou ter que me arrepender. E outra coisa que eu quero dizer, quando nós deixamos Deus agir e nos provar, Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, e Ele nos dá o Espírito Santo para que possamos vencer. Amém, meus irmãos? Tira agora da sua cabeça que é algo do maligno. Ai, o que eu tenho que deixar para ser crente? Você não tem que deixar nada para ser crente. Até o diabo é crente, não precisou deixar nada. Ele crê que Deus existe, ele crê que as coisas acontecem. Agora, para ser cristão verdadeiro, não se preocupe com o que você tem que deixar. Simplesmente confesse ao Senhor, fale para Ele, fale inclusive das suas dificuldades, mas deixa Deus te capacitar a vencer. Vou dar um exemplo aqui de quem não passou na prova. Davi, muito conhecida essa história nossa. Ele simplesmente fez de conta que esqueceu que na lei de Deus existia uma questão chamada adultério. Mas o mesmo Davi se arrependeu, pediu perdão para Deus. Amém, meus irmãos? Ele subiu na nascente do Rio Jordão. Lá ele escreve nesse momento de angústia, de dor, porque o diabo faz a gente errar e depois ainda acusa a gente. Quem já teve a cabeça aí quente por causa de erro? Será que é só eu? Ele fica lá, viu? Você errou, olha lá, viu? Você fez errado. Mas o próprio Deus nos capacita. Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava lá na nascente do Jordão, estava lá agrabunhado, não dá jeito, não posso nem ser mais rei desse povo. Foi-se a unção, e realmente foi, mas a mesma unção que foi tirada pelo pecado, voltou com o arrependimento. Amém, meus irmãos? Ali ele olha a nascente do Jordão, várias quedas de água, e ele entende a palavra de Deus. Uma queda leva a outra queda, um abismo a outro abismo. E ele fala no Salmo aquilo que nós vemos Jesus relatar na parábola do filho pródigo: Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de seu filho. Davi falou isso. Estou aqui, pronto, errei sim, adulterei com Batseba, matei o marido dela, sei que terá consequência, mas eu peço perdão, eu me arrependo. Eu sei que nem posso voltar a reinar sobre Israel. Deus falou assim: beleza, te perdoo, a minha misericórdia está sobre a sua vida, você voltará, reinará e marcará o seu reino para toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Agora quem faz isso é Deus. Então perde-se a unção quando eu peco. Perco sim, qualquer um de nós. Pode ter títulos, pode ser o que for. Perdemos a unção quando pecamos. Porém, quando nós confessamos e nos arrependemos, a unção vem, porque é Deus que faz. A unção não é mérito, é o agir de Deus na nossa vida. E olha só que interessante, ele fala: prova-me e conhece os meus pensamentos. Fala assim: Deus conhece os meus pensamentos. Nós temos a plena certeza de que Deus não conhece nossos pensamentos, gente. Nós temos plena certeza disso. Por quê? Porque nós pegamos a grandeza, a onipotência, o Deus onipotente, onisciente,
Deus que tudo pode e tudo faz, o Deus que está acima de tudo e todas as coisas, e trazemos para o patamar humano. E como o outro não sabe o que eu estou pensando, nós temos plena certeza que Deus não conhece os nossos pensamentos. Conhece, meu filho, conhece o meu, conhece o seu, conhece de todos, e Ele sabe muito bem. E eu estou dizendo isso para nós entendermos esse princípio de Davi. Nós vamos sempre pedir ao Senhor. Eu quero que você marque, você ore esses 2 versículos. Marque, escreva na sua casa, porque se assim nós fizermos, Deus vai começar a sondar, vai mostrar, o Espírito de Deus vai nos mostrar, vai revelar, vai trazer à luz. Ele sabe os nossos pensamentos, e Ele vai realmente se mostrar aberto para nos perdoar. Então esqueça esse negócio de que Ele não sabe o que você está pensando. Nós vemos na carta a Tiago, no primeiro capítulo da carta a Tiago, depois você não precisa nem abrir, depois você pode abrir em casa. Nós vemos Tiago também mostrando aos cristãos, falando a respeito dos erros do nosso pensamento, falando a respeito daquilo que leva-nos a pecar, começa na mente, nos nossos pensamentos. E aquilo, a partir daquele momento, se nós não tirarmos, não confessarmos, como diz Tiago, aquilo vai fazer gerar o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E não tem outra coisa. Então nós precisamos entender o princípio. Eu quero que você entenda aqui os nossos pensamentos. Por isso que quando nós oramos, quando nós pedimos perdão ao Senhor, nós também temos que pedir perdão pelos aqueles pensamentos que tivemos naquele dia. E isso é uma constante na nossa vida. Isso precisa ser constante. E eu quero dizer para vocês, todos os grandes homens e mulheres de Deus que relatam na Bíblia, sempre confessaram os seus erros e os seus pecados. Sempre. Se foram grandes homens e mulheres de Deus, é porque o poder de Deus agiu na vida deles. Amém, meus irmãos? E o poder de Deus age quando eu entendo esse princípio e confesso a Deus os meus pecados e os meus erros. Sempre foi assim. E Deus não mudou. Como ele disse no livro de Malaquias, lá no início do capítulo 3, eu sou o Senhor e não mudo. Fala assim, o meu Deus não muda. O princípio dele é o mesmo. Quer poder de Deus? Quer resposta de oração? Quer o agir de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família? Ore ao Senhor. Porém, a nossa oração, ela terá poder quando eu confesso os meus pecados, os meus erros. Quer ver um exemplo? Vai comigo, o livro de Daniel. Um pouquinho à frente, onde nós estávamos aqui, do livro de Salmos. Você marcou o Salmo 139, marcou aí, né? Versículos, os últimos 2 versículos, 23 e 24. Agora olha que interessante, capítulo 9 do livro de Daniel. Daniel intercede pelo povo, pelo seu povo, que estava no exílio, que estava nas mãos do inimigo. Eu não vou entrar em todos os pormenores aqui, mas olha só o capítulo 9, a partir do verso 4. Daniel capítulo 9, verso 4. Orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Amém, meus irmãos? Olha como é que ele começa a oração. Olha como, porque ele vai, depois você lê em casa o restante do capítulo 9, ele vai interceder, pedir pelo povo da aliança. E ele já começa, antes de pedir, antes de clamar, ele já começa a confessar os pecados. Reconhece a grandeza de Deus. Versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidade,
procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Eu quero só fazer uma observação aqui com relação a Daniel. Ele começa pedindo perdão pelo povo. Ele se coloca no lugar do povo. E é o que Deus aguarda de nós, igreja. Nesses tempos e nesses dias, Ele aguarda que nós venhamos a pedir perdão, né, por toda a igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando denominação, estou falando povo de Deus. Olha, 5 pontos aqui que Daniel coloca. Pecamos, cometemos iniquidade. Primeiro ponto, ele confessa a Deus: nós cometemos iniquidade. O que é iniquidade? Você sabe o que é iniquidade? Quando o pecado não incomoda mais. Isso é iniquidade. Iniquidade é quando você sabe que o pecado está ali, que é errado, e aquilo não te incomoda mais. É um perigo. Deus abomina a iniquidade. E ele fala: cometemos iniquidade. Segundo ponto que ele fala: procedemos impiamente. O que é proceder impiamente? É coisa que só acontecia naquele tempo com o povo de Deus. Proceder impiamente quer dizer, não tem diferença entre o ímpio e quem é de Deus. O proceder impiamente quer dizer, está tudo nivelado. Como Deus fez com Elias. Quando levou Elias na nascente do ribeiro e deixou ele lá, passando fome e necessidade. Aquele local chama-se Shavat em hebraico. Shavat quer dizer colocar, podar, deixar tudo reto. Até Elias entender a necessidade que havia de arrependimento do povo, para que houvesse chuva. E proceder impiamente é a mesma coisa. Eu sei que não tem acontecido no meio do povo de Deus, mas vamos fazer de conta que está acontecendo. Vamos brincar de fase de conta. É quando não existe diferença nenhuma entre uma pessoa que se diz crente e outro que é do mundão, que é ímpio. Aquele que diz que confessa Jesus como Senhor da sua vida, e aquele que serve a Mamon, que serve a outros deuses, a Astarote e tudo mais que te leva a pecar. Quando não vê diferença nenhuma, é proceder impiamente. Terceiro ponto, fomos rebeldes. Rebeldia. Rebeldia é ir contra uma regra determinada. Mas não é somente ir contra. Se você olhar o que quer dizer rebeldia, eu vou contra, ainda dou de dedo em quem está dizendo que eu estou errado. Rebeldia de um filho é quando ele fala para o pai ou para a mãe: não vou fazer e quero ver se você vai me forçar a fazer. E o Daniel também confessou a rebeldia do povo. Rebeldia contra Deus é algo terrível. É nós, na nossa pequenez, a nossa humanidade, não somos nada, dar de dedo no nariz de Deus e falar: você está errado, quero ver você me forçar a fazer, quero ver você me mudar. O quarto ponto que ele fala aqui: apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. As ordens, os mandamentos, a lei de Deus são juízos para nós. Sempre foi e sempre será. Aqui eu não vou nem me ater, porque é aquilo que eu já acabei de falar. Testar ignorância ou falar ignorância da lei não te exime da consequência da lei. Amém, meus irmãos? E Daniel reconheceu: nós também afastamos dos teus mandamentos, dos seus juízos. E o último ponto, o quinto e último ponto, para fechar com chave de ouro:
Não demos ouvido aos teus servos, os profetas. Não demos ouvido com quem falou conosco. Não demos ouvido para aquele que estava falando e relembrando do que Deus sempre disse. A maior profecia é a palavra. Porém, quando o povo não está lendo, não está entendendo, Deus usa profetas, usa homens e mulheres para nos chacoalhar. E de repente nós não damos ouvido também, porque não me interessa. Eu prefiro procurar profeta que fale o que eu quero ouvir. Aí não é profeta, pode ser profeta, mas não de Deus. Profeta de Deus não fala o que eu quero ouvir. Profeta de Deus fala o que Deus quer que fale. E não adianta você bater na jumenta, porque quando falta profeta, até jumenta fala. E tem muitos aí batendo na jumenta. É um jumento batendo na jumenta. Pastor, mas você deve estar equivocado, porque aqui Daniel estava orando e intercedendo e confessando o pecado do povo. E eu quero dizer uma coisa para vocês: a Bíblia não narra nada de deslize de Daniel. Nada. A Bíblia não narra um deslize de Daniel. Porém, ele é homem como nós. E pode ter certeza, mesmo Daniel errou. E errava. Quer ver um pouquinho mais à frente? Antes de Deus mostrar para ele a revelação dos planos que ele tinha para a restauração de Israel, a vinda do Messias, a morte de Jesus em nosso lugar, e depois a segunda vinda, que ainda não aconteceu. Antes de ele revelar tudo isso, Daniel orou, pediu e clamou. Antes de Deus mostrar para ele as 70 semanas, antes de Deus mostrar para ele o que iria fazer com os ímpios, antes de Deus mostrar para ele a respeito da própria pessoa de Jesus Cristo, do sacrifício que nos traria a paz, ele confessou o pecado do povo e o seu pecado. Quer ver? Vai um pouquinho para frente, capítulo 9 mesmo, versículo 20, para nós entendermos e não termos dúvida alguma de que mesmo sendo quem for, precisa confessar os erros e os pecados. Versículo 20: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado. Está escrito o meu pecado aí ou não? O meu pecado. E confessando o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a tua face, a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando em oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Gabriel, o mensageiro de Deus. Aqui nós vemos claramente o agir do Senhor, só relembrando o que Deus espera de nós nesses dias, como disse Pedro, como disse Paulo, que nós venhamos a confessar os pecados da nossa nação, da igreja, e também os nossos pecados. Pare de ficar olhando um irmão da igreja. Ai, aquele irmãozinho ali, fez isso, fez aquilo. Então confessa a Deus, perdoa, clame o perdão do pecado sobre a vida dele, sobre as falhas que tem na igreja, sobre todas as falhas que nós temos aqui na igreja. Porque pelo fato de estar na igreja não é nada de perfeição. Amém, meus irmãos? E confessemos também os nossos pecados. Aí você vai ver o poder de Deus agindo, como fez com Daniel, como Deus fez com Jó. Jó precisou cair no pó, príncipe do Senhor, homem íntegro, mas enquanto ele não confessou seus erros e seus pecados,
ele não pôde experimentar a mudança de Deus, a transformação do Senhor na sua vida, em todo o seu caminhar. Quer ver mais um exemplo? Isaías, quando teve a revelação de Deus e pôde ver a glória do Senhor, a luz de Deus, na hora ele pediu e confessou: Senhor, não sou digno mais de viver, eu sou homem de lábios impuros. E não é que ele não era homem de lábios impuros, e é outro homem de Deus que, se você procurar, pelo menos narrado na Bíblia, também não tem coisas a dizer a respeito de Isaías. Mas ele entendeu, assim como Deus aguarda de cada um de nós, temos lábios impuros. Falamos o que não deveria falar, dos outros, de Deus, de mim mesmo e etc. O Senhor aguarda que venhamos a confessar os nossos pecados, ter uma vida reta, uma vida realmente na presença do Senhor. E isso chama-se santidade. Santidade não é perfeição. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. E se Ele determinou isso para nós, é porque nós poderemos sim ser santos. E ser santo é estar confessando diariamente, é estar pedindo perdão dos erros, das falhas, e pede para Deus sondar o seu coração. Vamos pedir para Deus sondar o nosso coração, para podermos realmente experimentar o poder de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde, enfim, tudo aquilo que nós precisamos de Deus, Ele fará. Você crê nisso? Fica em pé então, em nome de Jesus. Nosso maior desejo como igreja é ter e usufruir do poder de Deus. Você crê? E o mover, o poder de Deus vem através da oração. E a oração torna-se eficaz quando eu confesso ao Senhor os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas. Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento. Ele sabe o que nós estamos pensando agora, nesse momento. Dele ninguém consegue se esconder. Se subo aos céus, lá Ele está. Se desço até o mais profundo dos abismos, lá está o Senhor. Vamos nos colocar, pois o juízo de Deus começa em nós, como igreja. E quando a igreja entender esse princípio, ficará muito mais fácil o poder de Deus agir com aqueles que ainda não conhecem o Deus poderoso.